Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ontem celebramos na Igreja a festa da exaltação da Santa Cruz. E depois hoje, dia 15 de setembro, celebramos Nossa Senhora das Dores. Né? É uma festa que antigamente era celebrada no outro dia, mas São Pio X, pois fixou o dia definitivo aqui, no dia a seguir à exaltação da Santa Cruz. E de facto, a missa tem, antes do Evangelho, tem uma sequência muito bonita, que é como uma poesia a falar desse sofrimento de Maria ao lado da cruz. Né? E ao meditarmos no sofrimento de Nossa Senhora, pois unimos esse sofrimento, pedimos perdão dos nossos pecados, temos o desejo de cumprir a vontade de Deus e também rezar por aqueles que estão longe de Deus e aqueles que digamos assim, que mesmo Deus morreu na cruz para os salvar, pois não querem saber dessa salvação. Né? Pensamos nessa paixão, entre aspas, de Maria. Né? Maria está ao lado da cruz e sofre, né, as dores, pois que o seu filho, ou seja, sofre mais do que todos os mártires juntos, né? Sofre muito ao lado do seu filho na cruz. E porquê que a Igreja nos fala da exaltação da Santa Cruz e nos põe como modelo Maria ao lado da cruz? Porque a cruz não é um pormenor no cristianismo. Né? A cruz está no centro do cristianismo. E nós não podemos entender a nossa vida se não olhamos para a cruz. O próprio Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Né? Pois nós necessitamos olhar para a cruz para entender a nossa vida. Uma vez ouvi falar de uma pessoa que dizia que nas igrejas não se devia pôr a cruz, mas devia-se pôr Jesus ressuscitado, porque se as pessoas olham para a cruz, ficam tristes. E isto não é verdade. Não é verdade. Ou seja, é importante, e a Igreja pede que esteja a representação de Jesus crucificado, porque a cruz purifica o nosso olhar, ajuda-nos a olhar para a nossa vida. É verdade que no céu, quando chegarmos ao céu, poderemos ser felizes sem olhar para a cruz, mas nesta terra não. E porquê? Porque se não olhamos para a cruz, não entendemos de verdade a nossa vida. Não? Temos que, como dizia Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, temos que aprender a ciência da cruz, a identificar-nos com Jesus. E olhando para Maria, vemos que ela nos pode ajudar a carregar a nossa cruz de cada dia. Não? A tradição, antigamente esta festa chamava-se as 7 Dores da Virgem Maria. E olhando para o Evangelho, pois as pessoas viam ou enumeravam essas 7 dores pelas quais passou Nossa Senhora. Né? Começando com a profecia de Simeão, claro que há uma dor anterior, que é ver Jesus nascer depois numa gruta. Né? Pois não, nenhuma mãe deseja que o filho nasça numa gruta, mas Maria soube aceitar a vontade de Deus, sobre ver a mão de Deus por trás. Né? Depois a profecia de Simeão, eis que uma espada vai trespassar a tua alma, disse Simeão a Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora percebe, né, que haverá sofrimento na vida de Jesus e que haverá sofrimento na sua vida e ama a vontade de Deus e une-se à vontade de Deus. A fuga para o Egito, pois a meio da noite, pois um anjo apareceu a São José e disse, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E Nossa Senhora vai com São José para o Egito, não tem tempo de levar muitas coisas, não tem tempo de avisar os familiares, cumprem a vontade de Deus, confiam, né, em Deus, né, confiam em Deus. Depois a perda do menino Jesus no templo, que Jesus já tem 12 anos, também é uma passagem de difícil compreensão para Nossa Senhora, não é? Ela não percebe porque é que Jesus desaparece e eles ficam 3 dias à procura dele e depois a própria resposta, porque me procuravas, não sabias que eu devia estar nas coisas do meu Pai. Mas Maria aceita a sua cruz cada dia. Temos que lhe pedir, neste dia de Nossa Senhora das Dores, que nós saibamos aceitar a nossa cruz cada dia sem exagerá-la. Porque a verdade é que, se olhamos à nossa volta, vemos que, em geral, as pessoas sofrem mais do que nós, né? E só temos motivos para agradecer, temos motivos para agradecer, mas também há uma cruz na nossa vida, evidentemente. Também há dificuldades. E haverá sempre. Né? Nós só seremos felizes sem a cruz no dia que virmos a Deus, né? Cara a cara.
E o Evangelho da missa de hoje fala exatamente disso, de que Maria estava de pé junto à cruz, né? E é esse momento em que Jesus se entrega a sua mãe por nossa mãe. Mother, this is your son. John, this is your mother. Mas a sequência, que era onde queria me centrar agora porque é o específico desta missa, é esta sequência tão bonita que nós ouvimos antes do Evangelho, é facultativa, mas vale a pena, não é? Ouvi-la, é muito bonita. Estava a mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa enquanto Jesus sofria. Uma longa e fria espada, nessa hora atribulada, o seu coração feria. Maria não sabe, não entende totalmente porque é que a vontade de Deus é que Jesus sofra tanto, mas aceita, une-se à entrega de Jesus na cruz. Como dizia o Papa João Paulo II, a Nossa Senhora, ao lado da cruz, não lhe foi poupado o claro escuro da fé. A clareza, que era a vontade de Deus, mas depois a escuridão, porque a vontade de Deus passa por tanto sofrimento, por tantas dificuldades. Mas Maria aceita, ama e está de pé, diz no Evangelho, esse sinal de fortaleza. Maria sofre muito, mas não está desesperada, não? E as santas mulheres que estão ali ao seu lado, pois estão lá, e eu gostava que pensássemos nisso, não é? Como é que nós também estaremos com Jesus ao lado da cruz? As santas mulheres têm, talvez, dois grandes motivos pelos quais estão lá. A primeira é que estão muito agradecidas a Jesus pelo que fez por elas. Não se esqueceram. Os apóstolos esqueceram-se um pouco do que Jesus fez por eles, mas as santas mulheres não. Estão agradecidas e pela palavra que Jesus lhes dirigiu, pelas curas que fez, etc. E por isso estão ali num momento de lealdade. Nós também temos de ser assim, como as santas mulheres, leais. Mas também há outro motivo, é que estão junto a Maria. E por isso, de algum modo, participam dessa fortaleza de Nossa Senhora para estar ao lado da cruz. Pois nós também na nossa vida, para sabermos carregar a nossa cruz de cada dia, sem exagerá-la, para sabermos estar com Jesus, não só nos momentos de Tabor, né, como se diz assim, que é o momento de transfiguração, em que tudo corre bem, e agora estamos a preparar-nos para a JMJ, e será uma grande festa, uma grande alegria, mas depois também nos momentos de dificuldade, nos momentos em que há pessoas que não compreendem, que somos católicos, que vamos à missa ao domingo, que procuramos ver de acordo com a lei de Deus, né? Depois nesses momentos sermos leais a Cristo, né? Dar testemunho de Cristo. Às vezes não é questão de explicar, porque muitas vezes as pessoas não querem entender, mas olha, acho que isso não é bem assim, quando as pessoas fazem afirmações gratuitas sobre a Igreja, sobre, não sei, né? Depois e dizem, isto é tudo assim, etc., e não compreendem. Às vezes nós sabemos dizer, com a fortaleza do Espírito Santo, olha que isso não é bem assim, se tu queres eu explico-te, né? Sem impor nada, né? Propomos, mas explicar, falar, e por isso temos que pedir ajuda à Nossa Senhora, para sermos fortes, para estarmos ao lado da cruz, a fortaleza de Maria, né? Ao lado da cruz. E esta sequência, que é muito bonita, que são várias estrofes, termina assim: a cruz do Senhor me guarde, de manhã até à tarde, a minha alma contrita, e quando a morte chegar, que eu possa ir repousar à sua sombra bendita. Isto de que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. A primeira pessoa, a primeira discípula é Maria, que carregou a sua cruz de cada dia e seguiu Jesus até ao fim, pois tu e eu também. Aliás, esse é o caminho da felicidade mesmo já nesta terra. Carregarmos a nossa cruz de cada dia. Pode parecer algo paradoxal, mas não é. O ser humano não é feliz nesta terra se não se abraça generosamente à sua cruz de cada dia. E para isso temos a ajuda da Nossa Senhora das Dores, que celebramos hoje. E meditar nesta sequência, nesta poesia tão bonita. Nos ajuda, por um lado, a sermos fortes, a estarmos ao lado da cruz, por outro lado, a afastar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que faz sofrer Jesus na cruz, que é os nossos pecados, e por outro lado, pedir esse consolo da Nossa Senhora, quando
quando notamos as dificuldades, pois voltarmos para ela. Mãe, ajuda-me a carregar a minha cruz cada dia como tu carregaste a tua, com generosidade, com fortaleza, com confiança plena no teu Filho, em Jesus, como tu, assim, o tiveste, essa confiança plena que te levou a carregar a cruz até o fim. E ajuda-me a estar ao lado de Jesus na cruz, ajuda-me a ser leal a Jesus quando todos o atacam, etc., quando não compreendem, etc., ajuda-me a dar testemunho dele sem ofender ninguém, mas invocando a força do Espírito Santo para ser forte e dar testemunho de que sou cristão, de que sou católico, de que vou à missa, procuro viver de acordo com a lei de Deus, não ter medo. Né? Por isso, precisamos dessa ajuda forte de Maria, que nos ajuda a estar ao lado da cruz, dando testemunho de Jesus, dando testemunho da nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.